Eu, quando era adolescente, jovem, muito adolescente, eu passava férias em Saquarema. E nessas férias que eu passava em Saquarema, era uma casa do meu primo, e ele tinha uma casa na beira da lagoa. E atrás da casa tinha aquela lagoa e eram muitas casas, e geralmente todo mundo se conhecia, a gente ficava andando de casa em casa pela beira da lagoa, e toda casa tinha um deck, alguns maiores, outros menores, e aqueles decks levavam para o meio da lagoa. E quando a maré da lagoa estava cheia, era muito legal, porque todo mundo ali tinha tarrafa. Tarrafa, se você não sabe, é aquela rede de pescar, que você bota assim e você joga, e ela abre e pega o peixe. E a gente gostava de ficar brincando de tarrafa. E eu lembro uma vez que eu nunca mais esqueci, porque eu não pegava peixe, era difícil. Primeiro é difícil você jogar e a tarrafa abrir, você precisa aprender. E depois é difícil você achar o peixe. E eu lembro uma vez que eu estava lá sozinho e eu vi aquele risco na água. Eu falei, tem um peixe, era um risquinho forte, esse peixe não é pequeno. E eu fui acompanhando pelo deck. Eu montei a tarrafa, fui acompanhando pelo deck, fui acompanhando. Eu fui vendo ele riscando a água, eu joguei na frente dele. Foi intuitivo, foi instintivo. Eu não joguei a tarrafa onde o peixe estava. Eu joguei a tarrafa onde o peixe iria estar. E foi sucesso. Eu puxei e veio aquele cara, onde será? Esqueci o nome. Gordo, né? Peixinho gordo, bonito. Assamos numa fogueira nos fundos da casa à noite. Eu todo orgulhoso, comendo aquele peixe que eu peguei na tarrafa. Sabe? Com Pedro não foi diferente. A tradição ensina a pescar e a lançar a tarrafa. Mas somente a sensibilidade ao rio, ao momento, o discernimento para a direção certa pode mostrar aonde eu vou lançar. E muitas vezes a tradição pode ser inimiga da revelação e a gente pode ficar insistindo em algumas coisas e não entender como Deus está movendo as coisas para que a gente não fique parado no mesmo lugar e que a gente enxergue à frente. Com Pedro na pesca maravilhosa não foi diferente, mesmo barco, mesmas águas, mesma rede, mesmas pessoas, mas uma direção diferente, mais fundo, outro lugar. E Pedro questionou, porque Pedro estava preso a uma tradição. Não era, aquele horário, os peixes não estavam naquele lugar. Ele já sabia, ele falou, Senhor, já pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas porque o Senhor está fazendo, só porque o Senhor está falando, eu vou fazer algo que não faz sentido. Eu vou fazer algo que eu já sei que não é natural acontecer, mas uma direção nova, que contraria o comum, foi exatamente o que rendeu uma pesca maravilhosa. Vamos ler um texto que está em Josué, capítulo 10, a partir do versículo 5 até o versículo 15 ou 16, talvez. Vamos ler juntos esse texto. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe na tela, mas acompanhe o texto comigo, por favor. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salvem-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué, olha só que coisa tremenda, Josué está indo para a batalha. Disse o Senhor a Josué, porque Josué se pôs em oração naturalmente: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nem tinha lutado ainda. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel:
sol, pare em Gibeon. E você, a lua, pare sobre o vale de Aljalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se de seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nenhum antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Uma história tremenda, uma história bíblica especial. E nesse texto nós achamos os gibeonitas. Por que Josué vai ajudar os gibeonitas? Porque eles tinham feito uma aliança. Não vou entrar no detalhe de como eles haviam feito essa aliança, mas o fato é que Josué havia feito uma aliança com eles. E o que acontece é que veio um temor sobre todos os povos daquela região. Josué foi o homem que foi introduzir o povo na terra prometida. E a terra era prometida, era de Israel, mas tinha muitos inimigos. Então, sobre o governo, sobre a liderança de Josué, o livro de Josué é o livro das vitórias. E sobre a liderança de Josué, Israel começou a ter vitórias atrás de vitórias, vitórias atrás de vitórias, derrotando os inimigos e tomando posse da terra. Então o fato é que os habitantes daquela terra estavam destinados a serem destruídos. E Josué caminhava sobre uma palavra: extermine todos. Os gibeonitas ficaram já de orelha em pé e falaram: caramba, Israel está tendo vitória atrás de vitória, vitória atrás de vitória. Nós estamos nessa região, moramos nessa terra. A única saída é fazer uma aliança com eles, senão seremos engolidos, porque Deus está com eles. Nós achamos os gibeonitas que estavam ligados a um grupo que estava destinado à destruição. E eles entenderam que precisavam mudar. Falaram: se a gente não mudar de lado, se a gente não fazer uma mudança, nós seremos engolidos pelo exército de Israel, porque Deus está com eles. Ou seja, a vitória está soprando para lá. Eles reconhecem que estão do lado errado. E pode ser realmente perigoso ser tão insensível, muitas vezes, a ponto de não querer mudar. Podemos ser tão insensíveis. Você vê que os gibeonitas entenderam, fizeram uma leitura, perceberam, discerniram. Nós precisamos mudar, senão seremos destruídos. E pode ser muito complicado quando muitas vezes somos tão duros e insensíveis, presos à tradição, e não mudamos, não reconhecemos e não agimos em favor de uma mudança. Eles procuram Israel e se aliançam. A razão pela qual a tradição pode ser inimiga da revelação é porque tradição resiste a mudanças. A tradição pode ser algo que te faz manter o plano e ignorar novas direções de Deus. Não, sempre foi assim. Vou te dar um exemplo. Para nós colocarmos essas telhas aqui, foi necessário andaimes. Sem os andaimes, a gente não conseguia colocar as telhas nesse telhado para a gente fazer os cultos aqui. Os andaimes foram fundamentais, foram importantes, foram cruciais. Mas não faz sentido eu deixar os andaimes aqui com o culto. Devemos ser sensíveis e discernir o momento certo em que decisões precisam ser tomadas. Eles discerniram e falaram: opa, precisamos tomar uma decisão. A gente precisa agir. Se ficarmos nesse molde, ciclos precisam se fechar, portas precisam se abrir. Em alguns momentos as mudanças precisam acontecer. Mateus 6,34, portanto não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Cada dia tem um problema novo. E problemas novos não se resolvem com soluções velhas. Muitas vezes é fundamental entendermos que é necessário movimento. Eu aprendo que a revelação de ontem pode não ser suficiente para lidar com o problema de hoje. Existirão momentos na nossa vida que mesmo que venham críticas, desafetos e que você corra risco, você precisa se render e mudar, e agir, e andar. Existe uma classe de pessoas, até de cristãos, que não querem ficar bem com todos. Quer ficar bem com todo mundo.
querem problema. Algumas pessoas simplesmente não querem enfrentar críticas, não querem enfrentar oposições. Precisamos aprender que servir a Deus e obedecer a Deus vai te fazer alvo de oposição em alguns momentos. Vamos lá. Por que servir a Deus e obedecer a Deus muitas vezes pode me fazer alvo de oposição de outras pessoas? Porque os comandos que Deus te dá, a direção que Deus dá para você fazer, agir e tomar, Deus não vai ficar dando satisfação para os outros daquilo que Ele disse para você. Então por isso que muita gente não entende a maneira como você está se comportando ou para o lugar que você está indo, porque Deus não disse para ela, Deus disse para você. E às vezes é um teste para Deus olhar e falar assim: tu é capaz de me obedecer? Mesmo com os outros estando contra você? Pessoas maduras não se incomodam com a discordância, não se abatem com críticas. As pessoas fortes se levantam e continuam. As pessoas fortes já se familiarizaram com a dor. Estou o que você está querendo dizer? Atletas de alta performance e lutadores são pessoas que lidam com dor todos os dias. Para você aumentar a sua massa muscular, você vai ter que lidar com dor. Você vai ter que esticar os músculos, você vai ter que forçar os limites. Aí aquela dor do dia seguinte é porque ele se rasga, é para ele crescer. Você vai ter que fazer alongamentos. Alongar dói, meu amigo. Vai fazer um alongamento para tu ver. Alonga as pernas, alonga as costas. Aí você sente aquela dor, mas aquilo vai te fazer bem. Então pessoas que estão acostumadas ao crescimento, que estão destinadas, que estão focadas em crescer, elas já se familiarizam. Dor não é problema para elas, claro que tem um limite. Os gibeonitas se unem a Israel porque eles arrumaram uma briga. Nesse momento em que se unem a Israel, eles começam a ocupar uma posição de servidão. Eles haviam dado um jeito deles para fazer uma aliança com Israel, e o preço dessa aliança com Israel foi servir Israel. Eles iam estar numa posição de servidão com Israel. Você pode ler lá os capítulos 8 e 9. Você vai entender o que estava acontecendo de Josué. Então eles começam a estar numa posição de servidão, servindo Israel. Eu aprendo um princípio do reino. Quando você vive o caos, muitas vezes, quando você é abraçado por Deus e seu reino, quando você entende que o Senhor realmente te libertou, que Jesus te salvou, que Ele te amou, te resgatou, te redimiu, quando você realmente entende o que aconteceu na obra da cruz, que seus pecados foram perdoados, que Ele morreu em seu lugar, que o sangue dele foi derramado por você, quando você enxerga que Cristo te redimiu do reino das trevas para o reino do seu amor, entende que seus pecados foram perdoados por Ele, entende que a graça te alcançou sem você merecer. Quando isso acontece, você não está preocupado com posição, com lugar, onde você vai estar, o que você vai fazer, com seu prestígio. Você sente gratidão, você quer retribuir, você quer servir. Você quer se entregar, você quer devolver. Você não pode simplesmente querer servir ou fazer algo na igreja só por fazer. Hoje nós temos uma escola de discípulos, vai passar pelo login, tem uma escola de discípulos, para você aprender passos básicos do cristianismo, para você entender que servir é um reflexo de quando você entende o que Ele fez por você e você sente que é impossível ficar sem se envolver. Jesus chegou ao nível mais alto da aliança de alguém com alguém. Ele foi o nível mais alto que alguém pode ter aliançado com alguém. E qual é o nível mais alto? Se entregar, morrer por alguém. Não é pagar algo, não é fazer algo, não é levar a algum lugar, não é estender um tapete, não é fazer um jantar, não. Ele foi ao nível mais alto de uma aliança de alguém com alguém. Ele morreu, se entregou, pagou um preço de cruz. Então quando entendemos isso, não conseguimos ficar sem devolver, sem se relacionar profundamente, sem servir, sem contribuir. Você quer servir em amor, em gratidão, em honra, em louvor ao Rei que te salvou do pecado e de juízo? As pessoas que entendem o valor da presença de Deus em suas vidas e o valor e o que significa realmente determinadas porções da palavra de Deus, não conseguem ficar sem retribuir. Elas estão prontas para servir
para amar e para liderar. Servir, amar e liderar. Elas querem devolver. Elas querem amar os outros como elas foram amadas por Deus. E elas querem liderar, elas querem fazer alguma coisa. Elas querem contribuir. Elas entendem que são sacerdotes. Salmo 124, 1 e 2 vai dizer: se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. As coisas realmente começam a se inverter quando nós começamos a entender que não é a igreja que precisa que a gente sirva, somos nós que precisamos servir ao reino. Uma honra, é um privilégio nosso. Algumas pessoas realmente entendem que se não fosse o Senhor, se não fosse Deus, você não estaria aqui. Se não fosse Deus, se não fosse Deus, você não estaria vivo. E isso muda. Se não fosse Deus, tu não tinha essa família. Se não fosse Deus, tu não tinha essa casa. Isso muda a sua adoração, isso muda a sua entrega, isso muda a sua maneira como você canta, como você oferta, como você serve no reino. Lucas 7, 45 vai dizer assim: você não me saudou com um beijo, mas essa mulher desde que entrei aqui não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Por isso que você entende com algumas pessoas que foram a buracos tão fundos na vida, e quando Deus resgata de tal maneira, algumas pessoas falam: não sai da igreja, mas não fica aí, serve de manhã e vai à noite, vai que tanto. Não, ela sabe de onde que Deus tirou ela sabe o que Deus fez na vida dela, e muitas vezes ela sente pouco ainda o que eu estou fazendo, não para uma igreja, mas para o reino. O inimigo não vai se importar muito se você vem à igreja, desde que você não se envolva tanto. Ele vai te deixar tranquilo, ele não vai se importar muito. Não se comprometa tanto, porque quando você deseja isso, quando você deseja se comprometer, é fato, resistências se levantam, não vou mentir para você. Êxodo 8, 25, olha o que Faraó fala para o povo de Deus. Disse Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afaste muito, ore por mim também. O diabo vai permitir, mas não vai muito longe nisso não se envolva tanto, mas... Êxodo 8, 28. Disse o Faraó: eu os deixarei ir oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Muitas vezes o que nos faz entender que estamos no caminho certo pode ser justamente a intensidade da resistência que se levanta. E às vezes pode ser um sinal de que você está fazendo a coisa certa. Algumas resistências que se levantam, você olha assim: epa, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Neemias 4, 6 e 8 vai dizer: quando porém Sabalate e Tobias, os árabes, amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Quando eles perceberam, primeiro eles zombaram de Neemias: vai dar em nada essa reconstrução, ele vai conseguir nada, o que ele vai fazer com esse monte de pedra queimada, está tudo destruído, ele vai dar conta não. Quando eles perceberam que Neemias começou a levantar o muro, fechar as brechas e começou a ter sucesso daquilo que ele estava falando, ficaram furiosos, se levantaram: opa, está indo longe demais. E às vezes a intensidade da resistência que você enfrenta pode ser um sinal de que você esteja no caminho certo. Existe um padrão quando olhamos para a vida de alguns personagens bíblicos como Josué, Davi, Neemias, Elias, Paulo, Jesus. Pessoas que impactaram gerações e enfrentaram resistências. E por que enfrentaram resistências? Porque quando você está interferindo, libertando pessoas, restaurando muros, confrontando sistemas, expondo a verdade, expandindo o reino, é inevitável que resistência se levanta, mas a vitória de Deus da sua vida também é inevitável. Deus falou com Josué: vai, eu já os entreguei em suas mãos. Vá lutar, enfrente a resistência, mas saiba, já os entreguei em suas mãos. Os reis se reúnem para dar fim aos gibeonitas. 5 reis. O plano foi desenvolvido para destruí-los. Eles chamam Josué: Josué, vem socorrer-nos, nos socorre.
Eles chamam Josué para ajudá-los. E apesar dos gibeonitas, o texto diz que eles tinham guerreiros valentes. Mas eles chamam, eles convocam, vem nos ajudar. Não importa quão bom alguém seja ou possa ser, em algum momento vai precisar de ajuda, vai precisar de oração, vai precisar de conselho, vai precisar de um apoio, vai precisar da presença de alguém pelo menos. Não importa o quanto você saiba, o quanto você tenha. Em algum momento vai precisar de alguém. Existe poder que é liberado na comunhão. Tem uma musiquinha antiga que não se canta mais e constrangia muita gente quando se cantava, que era: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem ser. Me converti nessa época e os crentes ficavam tudo sem graça, né? Você não tem... Eu preciso de você. Você quem, meu? Do teto? Aí os pastores falam: olha para alguém. Aí tem que... eu preciso de você. Aquele sorriso: você precisa de mim. Mas é uma verdade. Você não é tão bom, ninguém é tão bom a ponto de não precisar de alguém em algum momento da sua vida. Ninguém é tão bom a ponto de não precisar de ajuda em algum momento da vida. Josué era um soldado experiente. Estava tendo muitas vitórias, vó. Josué não confiava somente em suas habilidades. Josué é um homem de oração. Josué não estava confiando em seus comandantes, em seus armamentos. Israel vinha de uma sequência de vitórias, mas Josué não estava motivado com isso. Josué não confia em seus carros, em seus cavalos. Josué fala com Deus. Ele fala com Deus e Deus responde: pode ir, vou entregá-los nas suas mãos. Ele procura Deus, ele quer saber se Deus está com ele. Ele não se conforma em ir sozinho. Ele tem exército, ele está vindo sequência de vitórias, os soldados estão motivados, o time está motivado, tudo bem, mas ele quer saber de Deus. Sabe o que eu aprendo? Tem gente que perde batalhas que estavam ganhas por desprezarem a palavra de Deus. Tem gente que consegue perder batalha que estava ganha porque despreza a palavra de Deus. Mas tem gente que vence batalhas que estavam perdidas porque busca os conselhos de Deus e a presença de Deus e vive um milagre. Isaías 10, 27 vai dizer: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção, por causa de Deus. Aqueles que amam a Deus podem dar um glória a Deus, só para fazer o sangue circular. Aqueles que amam mais a Deus, dão uma salva de palmas aí para isso, para acordar quem está do seu lado. Estratégias são importantes. São importantes. Nos negócios, na vida, em tudo, claro que são. E algumas vêm de Deus. Planejamento é importante, cálculos são importantes, organização é fundamental, tudo isso é crucial, fundamental, ferramentas mais que necessárias. Porém, muitas vezes, estar tão confiantes que estamos indo para a batalha, muitas vezes algumas pessoas baseadas nesses fatos, nessas ferramentas, podem estar tão confiantes que elas podem nem perceber, mas estarem indo para a batalha sem Deus, tentando realizar muitas coisas e achando que vai dar tudo certo sem Deus, porque tem tanta certeza, os cálculos estão alinhados, a estratégia está alinhada, as ferramentas estão alinhadas, a organização está alinhada, a projeção está alinhada, está tudo tão alinhado, está tudo tão certo, não tem erro, todas as ferramentas, mas muitas vezes isso dá tanta segurança que parece que não precisa de Deus. Muitos manuais Israel, eu não sou contra nenhuma tipo dessas coisas, sou contra muitos manuais sem Deus, são muitos manuais e pouca direção do alto, 3 passos para a riqueza, 5 estratégias para o seu primeiro milhão, 10 maneiras de alinhar a sua vida, 7 chaves para você prosperar e para você, para o ministerial. Tudo isso é bom, mas sem Deus é nada. Um dos maiores perigos, muitas vezes, não é entrar na batalha despreparado. Um dos maiores perigos, muitas vezes, é justamente entrar preparado demais e achar que não será necessário a ajuda de Deus de tanto preparado que você está.
é necessário viver com as sandálias da humildade. Viver com as sandálias da humildade. Por isso, orar todos os dias, devocionais, estar aos pés do Senhor, vai te manter em uma posição de humildade. O problema de alguns momentos não é ter um plano. O problema de alguns momentos é ter um plano que é tão bom que você acha que nem Deus precisa intervir nele ou dar pitaco. O plano é tão bom, nem precisa de Deus. Salmo 127, 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Por isso muita gente trabalha duro. E o que ganha coloca aí um saco furado. Mas como Deus? Vivemos em um tempo onde nunca foi tão necessário e importante orar. Nunca foi tão necessário orar. Buscar as direções de Deus, estratégias do alto para caminhar na terra. Nos últimos 30 anos, os níveis de estresse e ansiedade aumentaram cerca de 50%. Por que a gente está trabalhando tanto com pré-adolescentes, adolescentes e crianças? Porque os níveis de aumento de estresse e ansiedade na idade deles é maior do que com os adultos. E vai passando desapercebido. Adolescente se cortando, adolescente querendo se matar, adolescente se perdendo, adolescente se entregando. Pré-adolescente já tendo crises. Nos últimos 30 anos, se aumentou em 50%. Estresse, ansiedade, os transtornos depressivos tiveram um aumento de 88%. A fabricação de remédios, então, muito excesso de informação causando fadiga mental. Antigamente, no tempo de vocês, comandante, antigamente uma pessoa recebia influência e informação da família, e minha irmã Renata, dos vizinhos, dos avós, dos tios, da família, dos amigos, do trabalho, na escola, na TV, no rádio. Era controlado. Hoje uma pessoa recebe informação 24 horas por dia, se quiser. Uma criança, um jovem, um adulto recebe informação do mundo inteiro. Só que tem um detalhe: é de gente boa, é de gente ruim, é de gente que presta, é de gente que não presta pra nada, é de gente mal intencionada, de gente ruim, de bandido, de safado, de traficante. Aí sabe o que acontece? O diabo entra com mais facilidade na mente das pessoas. Como assim, pastor? Mas não é a mesma mente antigamente? Sim, é a mesma mente, só que hoje tem mais portas. Hoje tem mais acessos. Hoje o diabo tem mais ferramentas para trabalhar e para entrar. Antigamente podia entrar por um vizinho, por um familiar, alguém que falava uma besteira, alguma coisa ou outra, ferir e tal. Hoje não. Hoje tem milhares de portas o dia inteiro para ele acessar a cabeça das crianças, dos adolescentes, dos adultos. E gente perturbada o dia inteiro, porque tem muitas portas para entrar. Muita porta aberta, muito acesso aberto. E eu e você precisamos, sabe o quê? Voltar à essência dos princípios básicos de uma fé cristã e de uma vida cristã saudável. Oração, jejum, conhecimento da palavra de Deus, comunhão com o corpo de Cristo, fugir da aparência do mal. Temos tempo para tudo, só não temos tempo para Deus. Me perdoe, pai, se você tem tempo, pode trazer e não traz seu filho aqui para estar numa escola dessa, gratuito. Gente se esforçando, servindo para ensinar as crianças, e você dando um mole desse. Josué vai até a batalha, marcha a noite toda e surpreende os adversários. Marcha, Deus falou com ele: vou entregar os reis na sua mão. Mas ele marcha a noite toda, ele não senta. Antes de Deus fazer o que esperamos que Ele faça, devemos fazer o que Ele espera que façamos.
Mateus 18:18 vai dizer: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. O que eu aprendo? É necessário um alinhamento entre terra e céu, para que haja a operação do sobrenatural. A terra tem que estar alinhada com o céu. A oração do Pai Nosso vai dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A terra precisa estar alinhada, refletindo os movimentos do céu. Percebe que nos textos a terra sempre vem primeiro? A tua vontade, assim na terra como no céu. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. A terra vem primeiro. Por quê? Porque a terra que precisa se alinhar. A terra precisa se alinhar. Mas por que a terra precisa se alinhar? Porque o céu já está alinhado, é óbvio. Então, se alguma coisa está dando errado em nossa vida, muitas vezes não é o céu que está errando. Quem está errando somos. Tem algo especial guardado nesse texto. Josué 10:8 vai dizer: e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir você. O céu já havia decidido o que a terra iria viver. Eu já os entreguei nas suas mãos. O céu já havia decidido que a terra não havia visto. Tem muita coisa que tu não viu ainda, mas Deus já decidiu a teu respeito. Já tem vitórias que já foram decretadas pelo céu. O que falta é um alinhamento para que aconteça. Deus libera a bênção, decreta a vitória. Mas Josué vai lutar. Ele vai lutar. Em uma batalha ganha. Josué não está indo lutar. Josué está indo vencer. Josué era um homem que tinha um nível alto de relacionamento com Deus. Josué é um homem que procurava Deus. Ele não ia até que soubesse que Deus estava com ele. Quando você tem um nível alto de relacionamento com Deus, quando você tem palavras de Deus, quando você entende que está sobre uma direção de Deus, você não está indo lutar, meu amigo, você está indo. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se. Vamos ver. Deus envia a bênção para aquilo que já estava em movimento. Deus vai enviar bênção, suprimento, provisão sobre a nossa vida, quando estivermos obedecendo. O que acontece com Josué não é a terra tentando convencer o céu, é a terra concordando com o céu. Por isso eu não gosto muito, eu particular também não quero falar de ninguém. Você não vai me ver, a não ser que tenha uma palavra de Deus específica para eu declaro, eu decreto isso. Eu vou declarar o quê? Que poder que eu tenho para sair declarando na vida dos outros que Deus não mandou declarar? É necessário um alinhamento entre terra e céu. Josué não concorda quando disse amém. Ele tem uma direção de Deus e ele concorda quando ele começa a marchar. Vou entregar os reis nas suas mãos. Ele, amém, Deus, glória a Deus. Amém, recebo. Não, ele, ok, marcha. A concordância não se faz no reino espiritual somente com amém, com ok, amém, Deus. Não, concordância no reino espiritual, Deus entende que você concorda com o que Ele falou quando você age debaixo de uma orientação dEle. Quando você marcha, quando você vai. Milagres acontecem quando a vontade de Deus no céu encontra alguém disposto a expressá-la na terra. Milagres acontecem quando a vontade de Deus no céu encontra alguém disposto a expressar o que Deus falou na terra. Deus está à procura de gente que esteja disposto a enfrentar as batalhas que Ele já venceu. Pessoas que, através delas, Deus possa realizar feitos impossíveis na terra. Não se trata somente de Deus, de faça a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. O princípio é que, quando a terra se alinha ao céu,
O invisível encontra o caminho para se tornar visível. É igual, já viu aqueles desvios de trem? O trem está indo, aí tem o encaixe, o trilho, pá, encaixa aí, faz o... Quando a terra se alinha ao céu, plá, o invisível encontra a rota, o caminho para se tornar visível, para o sobrenatural acontecer e se manifestar. Josué vai à guerra. Ele vai para a guerra. O fato é que muitas pessoas se esquivam de guerras, se desviam dos embates. Mas algo precisa ser dito, e eu vou dizer para você. Mateus 11:12 vai dizer: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Mas muita gente não quer embate, quer Deus, quer o reino, quer milagres, mas não quer embate. Desde o tempo de João Batista, o reino do céu é tomado por força. Por que no tempo de João Batista? Porque foi o tempo em que João anunciou a promessa esperada. Foi o tempo que João estava proclamando: chegou o momento, é agora, é ele. Por isso a música, é ele. Que aquilo que era só uma promessa, agora era realidade. A mensagem de João Batista é uma mensagem de urgência. Se arrependam, descubram que o reino de Deus está chegando, acessem, tomem posse do reino, ele é chegado, está entre nós. Não retrocedam, não cedam, é ele. Chegou o momento de se levantar e ir em busca das promessas de Deus, apesar da dor. A fé não trabalha com se acontecer, a fé trabalha com apesar de ter acontecido. Está na hora de se levantar e tomar posse das promessas de Deus, para que você, apesar dos dias de adversidade que você tenha vivido ao passado, das lutas, dos traumas, das resistências, dos opositores, você acesse a promessa, porque você vai acessar 5 reis contra eles, 5 reinos, 5 exércitos diferentes. Eu já os entreguei em suas mãos. Vai lutar e vai vencer. É como os hebreus à beira da terra prometida, a terra era deles, e ainda assim eles teriam que lutar para tomar posse. Muitas vezes é o que vivemos, as promessas de Deus para nós, mas devemos nos apossar delas. Devemos caminhar apesar da dor. A dor pode explicar onde você está e o que você está sentindo. Traumas, problemas, coisas que vivemos. E uma coisa precisa ser dita, esclarecida, para alguns depois não falar: não, mas a vida cristã é uma vida de dor. Não, a vida cristã é uma vida de dor. Não tem um ser humano nessa terra que não passe dores, que não sofre, que não sofra angústias, que não sofra amargura, talvez, que não seja ferido emocionalmente em alguma área da vida. Pisou na terra, meu irmão, crente, não crente, espírito, seja lá o que for, budista, o lado católico, vai ser ferido, vai acontecer alguma coisa que vai machucar você. É inevitável, quase impossível passar por essa vida sem se ferir, sem se machucar. Só que a dor pode explicar o que você está sentindo, mas a dor não deve ter autoridade para decidir para onde você vai, ou o que vai acontecer na sua vida. Não dê essa autoridade para a dor. 5 reis já os entreguei em tuas mãos. Era Deus falando assim: tu vai enfrentar a adversidade, vai até perder soldados, mas já os entreguei em tuas mãos. Não deixa a dor te parar. O sofrimento pode contar uma história sobre o presente. A fé escreve a história sobre o seu futuro. E a verdade é que o dia da mudança começa quando o cansaço perde o direito de dirigir a sua vida e a fé assume o controle para guiar o seu caminho. Apesar, estou cansado, apesar, está doendo, apesar. Tem uma coisa interessante no texto: quando Josué começa a lutar, pum, um milagre acontece. Ele começa a lutar, o texto diz que pânico, eles são tomados de pânico. Eles estão de cara com o exército de Israel, e um sentimento de pânico, eles ficam meio que desesperados, e vão sendo perseguidos em um determinado lugar. Chuva de granizo, começa a cair chuva de granizo.
E alguns morrem ali na chuva de granizo e nem pela espada de Josué. Deus começa a lutar por eles. Alguns milagres só acontecem quando você realmente decide lutar. Por isso algumas pessoas que fogem das lutas, fogem dos embates, podem estar fugindo das vitórias. Cristãos pacatos demais não ativam o céu. Desculpe de falar isso. Cristãos intimidados, cristãos amargurados, cristãos feridinhos demais não ativam o céu. Entenda que existem momentos que sua dor e suas lágrimas não irão ativar o céu. A viúva de Naim está enterrando o filho e já era viúva, tinha enterrado o marido. Está com um filho na esquife, saindo à porta da cidade. Jesus encontra o encontro da fé com a morte. A fé encontra o choro. A mulher está chorando, Jesus fala: não chore, mulher. O filho na esquife para ser enterrado. O marido que já havia sido enterrado. E Jesus fala para ela: não chore. É muita insensibilidade, não é? Não chora não. Jesus estava dizendo assim: mulher, faz o seguinte, deixa as lágrimas para a alegria daqui a pouco, que eu estou querendo ressuscitar o seu filho. Eu preciso da sua fé. Engole o choro e ativa a fé para o milagre acontecer. Efésios 6, o louvor pode vir subindo, por favor. Rápido, rápido. Efésios 6 vai falar sobre isso, sobre o tipo de posicionamento que devemos ter no meio de situações da vida. Em algumas situações da vida, que tipo de posicionamento precisamos ter? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Efésios 6:10 vai dizer, Efésios 6: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esteja pronto. Estejam firmes. Josué estava em um momento crucial, estava prestes a vencer a batalha. Mas ele percebeu uma coisa. Josué percebe algo. Havia um outro inimigo, além dos 5 reis. O tempo. O dia estava avançando. E Josué não queria perder o time. Josué estava vencendo, Deus estava com ele. A noite poderia proporcionar uma reorganização daqueles exércitos. E Josué pensa: não posso não. Eu não posso deixar, eu não posso afrouxar. Não, nós temos que ir agora, vamos até o fim. Vamos acabar com eles hoje. Josué percebe que aquela pausa poderia ser um problema. E ele está lutando, correndo contra um tempo, porque não era um exército só, eram 5. Isso era algo que Josué não queria. Ele entende que não era hora de parar. Fala para alguém do seu lado, pelo amor de Deus. Fala assim: você está entendendo que não é hora de parar? Você está entendendo que não é hora de parar? Você está entendendo que não é hora de descansar agora? Está entendendo que agora é hora de apertar o passo? Josué não queria deixar nada para amanhã. Ele discerne, ele entende: eu preciso acabar com isso. O tempo está contra mim. Eu não vou deixar isso para amanhã. Não vou deixar para depois da manhã. Não vou voltar aqui depois para acabar com esse rei. Eu vou acabar de uma vez por todas. É como Davi arranca a cabeça do gigante. E Josué faz uma oração ousada. Ele faz uma oração louca. Ele faz uma oração diferente. Ele faz uma oração corajosa. Que Deus levante em nosso meio homens e mulheres capazes de fazerem orações corajosas. E Josué ora, e a oração dele é: Deus, para
o sol. Ele não pediu para chover, que para juntar umas nuvens era mais fácil, para o terreno ficar enlameado. Ele não pediu manda leões aqui, porque Deus dava ordem aos leões, como deu ordem ao peixe que trouxe a moeda na boca. Deus mandou outro exército em algum lugar me ajudar? Não. Aumenta a janela da minha oportunidade. Deus, pare o sol. Um grande líder, e em seu início ele temeu substituir Moisés, porque Moisés foi um grande líder, seu mestre, seu treinador, sua referência, seu líder. E Deus não diz para ele: farei de você um outro Moisés. Não. Como fui com Moisés, serei com você. Josué aprendeu com Moisés, ele atravessou o Jordão, ele fez coisas que Moisés fez. Ele atravessou o Jordão, terra seca. Ele ouviu Deus, teve uma intimidade com Deus profunda, como Moisés teve. Mas ele não viu Moisés viver isso. Ele não viu Moisés fazer isso antes. Ele não viu Moisés pedir para Deus parar o sol, parar a lua, deixar o dia claro. Pode ser até mais normal, pode ser mais comum pedir a Deus milagres que você sabe que Deus já fez com outras pessoas. Pode ser mais comum, mais normal você pedir para Deus fazer coisas que você já sabe que Deus fez, você já viu, tem gente que já fez esse tipo de oração. Mas pode ser incomum orar e clamar por algo fora do padrão. Orar e clamar por algo que você não pode nem contar para o outro. Se eu contar, ele vai achar que tu é maluco, vai achar que você é presunçoso, vai achar que você é espiritual demais. Orações que não podem se contar para os outros. Orações que confundem o inferno. Orações que o diabo fala assim: mas como é que ele está orando por? Que ousadia! Que Deus levante, restaure o altar da ousadia do nosso meio. Que Deus restaure a coragem espiritual. Que Deus levante homens e mulheres de oração, que não temem as trevas, que não temem as barreiras do impossível, que não temem nada. Homens e mulheres que são capazes de orar com coragem por coisas que ninguém orou. Que Deus mostre coisas que ninguém viu. Que acessem lugares do céu que ninguém acessou. E ele ora: Senhor, pare o sol sobre Gideão. Josué está lutando na terra, dando conta da batalha no céu. Ele ora e Deus toca onde ele não consegue alcançar. Ore hoje, que Deus vai tocar onde você não consegue. Ele está lutando na terra e Deus está parando o sol no céu. Josué recebe um tempo extra. O sol para e fica quase um dia, mais dia, uma porção a mais de tempo para ele lutar. Ele recebe uma porção que não tinha direito. Todo mundo só tem 24 horas no dia. Mas Deus dá uma porção que não era normal. Deus dá algo para ele que não estava nos planos. Você vai receber algo que não estava nos planos. Não estava nos planos, mas ele recebe. Não tinha direito, mas ele recebe. Um tempo extra para cumprir um propósito. É para se exibir. Um tempo extra que ele não deveria ter. Mas Deus dá. Josué precisa de mais tempo. Um tempo que não existe. Ele acessa um tempo que não existe. Ele precisa de mais tempo. Eu vejo graça de Deus, um favor imerecido, algo que não merece, algo que não era para ter, mas tem, algo que não era para receber, mas recebe. Graça de Deus sendo liberada para uma intervenção sobrenatural. Tem gente que perdeu tempo, tem gente que desperdiçou tempo, tem gente que brincou demais, não levou as coisas a sério, mas agora está despertando. O tempo passou e ela estava distraída demais. Gente que olha para trás e pensa assim: perdi tanto tempo, perdi tanto dinheiro, fui tão burro, fui tão ignorante, me arrependo tanto. Perdeu tantas oportunidades. E o que a graça de Deus é capaz de fazer? Você nem era para estar aqui. Tem gente que já era para estar morta.
Não era para você ter essa família, para ter os filhos que você tem. É muita graça de Deus na sua vida. Você vive coisas hoje que só Deus explica. Você olha para a sua vida, para a sua trajetória, você é capaz de falar assim: só Deus. Você vive coisas que só Deus faz. Graça divina liberada sobre a sua vida, sobre a sua história. Não tem como eu não lembrar de um texto. Recebe esse texto em seu coração. Joel 2:24. E a eira se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho, de mosto e de azeite. Restituir-vos-ei os anos que foram roubados pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. A nação de Judá estava em grande miséria, em grande aperto, mas quando eles se voltam, quando eles reconhecem, Deus libera uma palavra: restituir-vos-ei. Coisas que foram perdidas, coisas que foram levadas, coisas que você não tinha mais como acessar, coisas que você nem tinha direito para acessar. Tem uma graça de Deus liberada hoje para que você realmente possa se apegar a essa palavra, se apegar a Deus, se apegar a uma palavra de Deus, colocar o teu rosto no pó, reconhecer quem você é e reconhecer aquilo que Deus pode fazer. Tem uma graça para você se levantar com orações que você ainda não fez. Tem uma graça para você se levantar em fé e falar com Deus coisas que você não falou. Tem uma graça para você começar a sonhar com aquilo que você já desistiu. Tem uma graça para você começar a pensar de novo em ser quem um dia você pensou em ser. Tem uma graça para você arrancar das gavetas aquilo que você colocou e disse que não vai mais tentar. Tem graça para você se enxergar no espelho e perceber que Deus te vê maior do que você mesmo. Tem uma graça de Deus para você. Hoje é um dia para se arrepender. Hoje é um dia para se prostrar. Hoje é um dia para se entregar. Hoje é um dia para orar. Hoje é um dia para reconhecer. Hoje é um dia para falar: eu quero Deus, eu preciso de Ti, eu quero a Ti.